de nós, a gente vai começar os procedimentos, tá bom? O professor Ivan você já conhece, o professor Nito também. A gente os convidou aqui para essa banca. Você vai ter 20 minutos para tirar classe, que é 30, então fica à vontade, se tiver suas questões, na sequência a gente dá as considerações da hora, tá? Você anote, fala então a contribuição para incorporar no seu trabalho, e depois você sai um pouquinho, a gente reservado faz aqui a avaliação, e depois você volta para denunciar a sua observação de para você poderá esclarecer e responder. Tá bom? Porque quando você estiver pronto, você já pode começar. Ok. Inicialmente, gostaria de agradecer a avaliadora, a professora do professor José Patrício, a professora Ivana Pequeno e o professor Nito. Agradecer também a presença da minha família, da minha esposa Fátima, as filhas Alice e Sofia, e do colega Francisco Rosa, companheiro de Consegue. O tema do trabalho, como sabemos, é tráfico de fósseis na Bacia do Guarani, análise da legislação infraconstitucional na proteção do patrimônio fossilífero nacional. O problema consiste em analisar e dividir o decreto 446 de 1942, que é a norma de fósseis no Brasil. Ele é um mecanismo jurídico adequado a proteger e preservar o patrimônio fossilífero nacional. O objetivo geral consiste em discutir o problema do tráfico de fósseis provenientes da Bacia do Guarani, com foco na análise da ineficácia do Decreto-Lei 4146 e na preservação desse patrimônio cultural nacional. O objetivo geral foi dividido em três específicos, e que o primeiro consiste em investigar as causas e as consequências em caráter histórico e social do problema do tráfico de fósseis na Bacia do Guarani. E o segundo, analisar a eficácia da legislação infraconstitucional na proteção desse bem de patrimônio cultural. E o terceiro, examinar casos de repatriação com base no Instituto da Cooperação Internacional. O trabalho justifica-se pelo problemático histórico dos fósseis aqui na região da Chapada do Guarani, que ainda persiste, apesar de hoje ele ter mudado a sua forma de se operar, e pela relevância social e cultural que foi dada aos fósseis com a promulgação da Constituição Federal de 1988. E uma justificativa pessoal é que eu sou servidor da Polícia Federal e como órgão responsável pela investigação dos crimes de tráfico de fósseis, envolvendo os fósseis aqui na região, então justifica-se também por essa razão. Foram formuladas três hipóteses. Na primeira, consiste em parte da premissa de que o decreto Lei 4146 não é a norma adequada para ser utilizada como instrumento jurídico na proteção desses bens. A segunda hipótese sustenta que o Estado brasileiro, especialmente o Poder Legislativo, ao não regulamentar o inciso 5º do artigo 216 da Constituição Federal, editando uma lei específica para a proteção desses bens, e o Estado incorre em omissão inconstitucional. A terceira hipótese sustenta que a cooperação internacional, por meio da chamada diplomacia para o futuro, denominada pelos pesquisadores da UFBA, é a forma mais eficiente e eficaz para a repatriação de fósseis que tenham sido retirados do Brasil irregularmente e se encontram fora do território nacional. A metodologia de pesquisa utilizada foi um método indutivo, de natureza exploratória, e a técnica foi a revisão bibliográfica. Inicialmente, antes de adentrar no primeiro capítulo, como o tráfico de fósseis, os fósseis são considerados bens, a natureza jurídica deles é de bem do patrimônio cultural, achei interessante trazer esse conceito do professor Cunha Filho, que define o que são os direitos culturais. Para ele, se refere à taxa, à memória coletiva e ao repasse de saberes. Como isso vem a calhar com o objeto do trabalho, porque os fósseis aqui na Chapada do Guarani são bem do patrimônio cultural coletivo das pessoas daqui da Chapada, vistos que são originais daqui, então tem tudo a ver com isso, né? Tem também, antes de adentrar no primeiro capítulo, gostaria de citar, também fazer uma menção ao que é a importância
para os fósseis da bacia do Araripe, da Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe é considerada por especialistas um fóssil Gladstone, né? O termo alemão que significa jazigo fóssil, e ele determina a importância que tem a região para a paleontologia mundial, em razão do estado de conservação desses fósseis que são aqui encontrados, que são poucos lugares no mundo que são encontrados fósseis com tamanho e excepcionalidade na qualidade deles, e da variedade, tanto de animais como de plantas. Então, é importante a gente entender essa importância e essa unicidade que existia aqui na região da Chapada do Araripe. No capítulo 1, procuramos analisar os fósseis enquanto bens do patrimônio cultural da União. Isso é determinado na própria Constituição Federal, artigo 20, inciso 9 e 10 do artigo 20 da Constituição Federal, e também no inciso 5 do artigo 216. Além da Constituição Federal, o próprio Decreto-Lei 4146 de 42, ele também determina e estabelece esse artigo 1º, que os fósseis são bens da União. No segundo subtópico, a gente procurou tratar do impacto do tráfico para a pesquisa científica nacional. E aí a gente vê que tem um estudo de 2022 do professor Juan Cisneros, da Universidade Federal do Piauí, que ele faz uma análise nesse estudo e constata nesse estudo que os fósseis originários da bacia do Araripe, que foram descritos entre os anos 1990 e o ano de 2021, um ano antes do estudo, 88% desses fósseis eles se encontram fora do território nacional. Esses fósseis que foram encontrados aqui e que foram descritos. E esses estudos que descreveram esses fósseis contaram com a participação de pouquíssimos pesquisadores brasileiros. Então, isso a gente vê que a retirada desses bens irregular e ilegalmente para fora do território nacional impacta muito diretamente a pesquisa científica nacional voltada para essa área. No subtópico 3, analisamos o tráfico de fósseis, os impactos para o turismo e para a economia da região. A gente sabe que o comércio de fósseis do Brasil é proibido, mas não significa dizer que ele não traga um valor econômico para a região onde ele esteja. Esses fósseis, ao serem retirados daqui, impede a imensa maioria das pessoas de terem acesso a ele, seja para o turismo normal ou até mesmo para o turismo científico. O turismo científico, o fóssil não estando aqui, o pesquisador de fora não vai vir aqui para estudar ele no seu lugar de origem, ele vai estudar ele lá fora. Impacta também o turismo comum mesmo, das pessoas comuns que deixam de ter acesso a esses bens. Em consulta ao Museu de Paleontologia de Santana, fomos informados que após o retorno de um fóssil, o Birajara Jubás, que retornou para o Brasil em 2023, no ano seguinte houve um aumento de mais de 30% de visitação ao museu. E evidentemente as pessoas que iam visitar queriam ver o Birajara. E aí a gente vê que impacta muito, tanto no turismo e com certeza reflete na economia. No capítulo 2, a gente procura fazer uma análise do decreto e outras normas, do Decreto-Lei 4146 e outras normas na proteção desse patrimônio. E aí a gente percebe que a manutenção do Decreto 4146, ele foi uma norma importante, tem sua importância, tem, mas ele é uma norma que não está de acordo com o que diz o legislador constituinte. É uma norma que foi recepcionada pela Constituição, mas ela dá uma proteção mitigada aos fósseis, porque ela não estabelece sanções penais, não estabelece sanções, apenas diz que os fósseis são patrimônio da União. Então, a gente considerou nesses primeiros 2 tópicos que existe assim, uma omissão inconstitucional ao não regulamentar o inciso 5º do artigo 216, criando uma norma, uma lei específica para a proteção desses bens e mantendo esse decreto desatualizado, retrógrado, há uma omissão inconstitucional que não se adequa ao que diz o legislador constituinte. Essa omissão constitucional na proteção desse patrimônio, ela pode ser, ela gera uma decorrência do princípio da proibição da proteção deficiente. Esse princípio, ele surgiu no direito alemão e foi introduzido no Brasil em 2006 na análise de um julgamento de um recurso extraordinário, lá no Rio Grande do Sul, não estou lembrando do nome, num caso de estupro de vulnerável. A defesa do acusado argumentava que, em razão de ter casado posteriormente com a vítima, aquele devia ser declarado extinta a punibilidade. E o STF, sabiamente, declarou que não,
porque ali falhava o Estado brasileiro, estava dando uma proteção deficiente a essas pessoas vulneráveis. Mais recentemente teve outro caso envolvendo o julgamento de um ADI em relação ao parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 13.844 de 2013. O que é que esse parágrafo dizia? Ele dizia que as empresas comercializadoras de ouro que adquirissem ouro de certas pessoas, de qualquer pessoa, e que aquela pessoa desse uma nota fiscal ou qualquer outro documento, e esse documento estivesse armazenado lá nos arquivos da empresa adquirente, presumiria a regularidade desse ouro, não importando a origem de onde ele viesse. Por exemplo, se viesse de terras de exploração ilegal em terras indígenas. Então, com base nesse princípio da proibição da proteção deficiente, o STF declarou esse parágrafo dessa lei inconstitucional. Porque esse princípio diz basicamente que o Estado tem que ofertar uma proteção mínima básica para os bens jurídicos. No último subtópico, a gente faz uma análise dos limites da legislação penal na tutela desse patrimônio. E aí a gente vê que, basicamente, a Polícia Federal, como a Justiça Federal, na análise dos procedimentos investigativos e criminais, usam basicamente três leis para dar andamento a esses procedimentos. É a Lei 8.176, de 91, especificamente o artigo 1º, que essa lei é a lei contra a ordem econômica, uma lei contra a ordem econômica voltada mais especificamente para combustíveis. A outra lei é a Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, voltada para a proteção do patrimônio natural. E o parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal, que é o artigo crime de receptação qualificada. A gente vê que não são normas adequadas para tratar do patrimônio fossilífero. Por quê? A Lei 8.176 ela é voltada para a ordem econômica e os fósseis não são bens jurídicos, a classificação do bem jurídico dele é bem do patrimônio cultural. Por sua vez, a Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, ela é uma lei para a proteção do patrimônio natural. E os fósseis, como já fui, fazem parte do bem do patrimônio cultural. Na classificação clássica de José Afonso da Silva, sobre meio ambiente, ele divide meio ambiente em meio ambiente natural, meio ambiente cultural, do trabalho e cultural. O natural, protegido por a Lei 9.605, o do trabalho pela CLT e normas correlatas, o meio ambiente natural por o meio ambiente artificial pela Estatuto das Cidades e também uma parte pela Lei 9.605, e o meio ambiente cultural não tem uma lei específica que trate dele. Então, assim, a gente vê que essas normas, ao tratar do meio ambiente cultural aqui dos fósseis e de outros bens culturais, através dessas leis, não é a melhor tratamento a ser dado aos casos criminais que envolvam crimes em relação com esses bens. No capítulo 3º, a gente fez uma análise de duas portarias importantes no tratamento dos fósseis e outros bens culturais, nos dois primeiros subtópicos, e no terceiro a gente falou um pouco sobre repatriação desses bens. A primeira portaria que a gente analisou foi a portaria 55, de 1990. Essa portaria do Ministério da Ciência, ela regula basicamente a coleta não só de fósseis, mas de dados de materiais científicos no Brasil por pessoas estrangeiras, né? Esse termo, inclusive, é atualmente inadequado, porque a gente não deve, segundo a lei de migração, né? Mas aí, essa portaria regula a coleta desses fósseis, só que ela, desses materiais científicos, tem dois dispositivos dela que tratam da questão dos fósseis. O primeiro, o artigo 7, que diz que a extração de materiais fósseis depende de autorização do DNPM, que não existe mais, foi substituído pela Agência Nacional de Mineração. No seu inciso 42, ela diz que qualquer material fóssil que seja extraído por essas pessoas autorizadas, sejam elas em parceria com instituições brasileiras ou não, esse material fóssil não pode ser retirado do Brasil. Ele deve ser encaminhado a instituições de pesquisas nacionais. Daí a irregularidade de vários fósseis que são encontrados mundo afora hoje, que foram retirados depois dessa portaria, que, como a gente vê, ela já se adequa à Constituição Federal de 1988, só que ela é bem justa em relação aos fósseis. A outra portaria, a portaria 155 de 2016 do Departamento Nacional de Produção Mineral, a ANM, já falado, continua em vigor, é uma consolidação de várias portarias
E entre essas várias portarias que existiam, tinha a 542 de 2014, que terminou quando ele estava a 155, ela passou a ser um título dessa portaria 155, tratando especificamente da extração de fósseis. Essa portaria ela trata de autorizar a extração de fósseis no seu local de origem, logo. E aí ela diz quem são as pessoas autorizadas, ela tem conceitos sobre o que é fóssil. Fóssil é um elemento vegetal ou animal que tem mais de 11 mil anos. Ela diz o que é instituição de pesquisa, esses conceitos, e estabelece o procedimento para a autorização de extração desses bens. Ela basicamente faz isso, diz por onde é que tem que ser pedido, determina que a ANMR, o DNT da qual a ANMR é responsável por autorizar essa coleta. Por fim, no terceiro subtópico, a gente analisou alguns casos de repatriação, entre os quais o já falei do Ubirajara Chubasco, que é esse fóssil. Ele foi retirado do Brasil na década de 90, irregularmente, se encontrava no museu na Alemanha e foi trazido para o Brasil. O outro caso bem emblemático depois da repercussão dessa repatriação, uma repatriação processual entre o governo e instituições brasileiras e alemãs, houve algumas devoluções voluntárias, como uma que teve dos Estados Unidos, do Museu do Kansas, que foi devolvido voluntariamente, teve algumas da Irlanda, mais recentemente, e tem que os paleontólogos e pesquisadores brasileiros têm muito interesse nela, que é a do Ribeiro Challenger, que também se encontra na Alemanha e que já está acertada essa devolução. Não foi efetivada ainda, mas está para ser efetivada. Em relação a esse tópico de repatriação, o Brasil internalizou em 1970 a Convenção da Unesco sobre medidas a serem tomadas para a repatriação, a restituição de bens culturais. A doutrina, inclusive, diferencia um pouco o termo repatriação e restituição. Repatriação seria mais para a questão de restos mortais e restituição de bens ilícitos, traficados ilicitamente. Mas no trabalho a gente considerou que os termos são sinônimos. É o que a doutrina do observado também faz. E aí, houve uma apreensão de fósseis, de quase 1000 fósseis na França no ano de 2013, e com base nessa convenção da Unesco, foi o Ministério Federal solicitou, isso foi em 2013, a apreensão. O Estado brasileiro solicitou a devolução desses fósseis em 2019 através do MPF, de outras instituições, e efetivamente foi devolvido em 2024, 11 anos. O problema dessa repatriação mais convencional, mais tradicional, é que ela é muito custosa e ela demora muito tempo. Ela demora muito tempo para acontecer, para se efetivar, e ela é muito custosa, porque segundo um dos artigos lá da Convenção da Unesco, no livro atual, mas o Estado solicitante, ele arca com todas as despesas processuais e de logística para a devolução desses fósseis, então se torna muito caro. Diferentemente esses fósseis foram devolvidos em 2019, o Estado do Ceará gastou 400 mil somente com o transporte dele da França para cá. Então, além de arcar com prejuízo de décadas desses bens fora, o Estado solicitante ainda arca depois com esse outro prejuízo financeiro. E aí a gente analisa a repatriação à luz da diplomacia para o futuro, que é uma solução negociada entre as partes, entre os Estados e entre as instituições de pesquisa, que foi o que aconteceu no caso do Ubirajara Chubasco e no caso do Ribeiro Challenger. Essa tipo de repatriação, além de ser mais rápido, o Ubirajara começou em 2020, 3 anos depois já estava aqui. O Ribeiro começou um pouco depois, já está certa a devolução. Então, ela é bem mais rápida, ela é menos custosa financeiramente e, segundo os pesquisadores da UFRGS que cunharam esse termo, diplomacia para o futuro, ela deixa portas abertas para negociações futuras, porque não tem aquele contencioso, é um soft law. É a melhor forma de se lidar com isso. Nas considerações finais, a gente analisou se as hipóteses foram confirmadas, as 3 hipóteses, a primeira e a segunda foram totalmente confirmadas. A gente considera que o Decreto-Lei 4.146 de 42 e outros instrumentos jurídicos não são os mais adequados para garantir a proteção e preservação do patrimônio fossilífero no Brasil. Na segunda, a gente
analisou também que há uma omissão inconstitucional, pois o Congresso Nacional não se manifestou em regulamentar o inciso 5º do artigo 216 da Constituição Federal, apesar de já ter passado mais de 35 anos da sua promulgação. E por fim, a terceira hipótese, a gente considerou que ela foi parcialmente confirmada, que ela dizia que a cooperação no meio da diplomacia para o futuro é o meio mais célere e eficaz. Célere, com certeza, eficaz, a gente considera que merece ser melhor analisada, porque é um instituto muito recente e a gente considera que ela merece ser melhor analisada. Então, a gente considera que essa hipótese foi parcialmente confirmada. Continuando nas considerações, o que a gente conclui do trabalho é que o Estado brasileiro deve regulamentar o inciso 5º do artigo 216 da Constituição Federal, revogar o decreto 4.466, e criando essa norma para regulamentar esse inciso, esse dispositivo constitucional. Essa norma deve conter tipos penais específicos voltados para o tráfico desses bens, deve conter sanções administrativas, deve propor políticas públicas para proteção e conscientização dos locais onde haja a ocorrência desses bens aqui no Brasil. Por fim, trouxe algumas das referências que eu considerei as mais interessantes: a professora Januza Baez, o professor Kelvin, Alex Kelvin, Melo Pinheiro e Lima, e Ana Maria Soares, que foi as que eu considerei mais interessantes para o trabalho. Encerro por aqui e muito obrigado.